Olá pessoal, meu nome é Charles. Vamos começar hoje mais uma aula de hardware e redes, falando um pouco sobre manutenção de placas-mães e também sobre a parte de sockets, slots e tudo mais. Bom, vamos falar um pouquinho hoje do que é o hardware. O hardware, na verdade, nada mais é do que a parte física. Muitas pessoas confundem o que é um hardware ou o que é um software. Um hardware, na verdade, ele é o que você pode tocar no computador, como uma placa-mãe, um slot ou qualquer outra peça que você pode encostar ou fazer manutenção, desde que seja feita de uma forma correta. A primeira parte, o primeiro hardware que a gente vai falar é a placa-mãe, também conhecida muitas vezes por mainboard ou motherboard, tá? Isso depende muito da linguagem ou da versão da placa que você está usando. Na maioria dos casos vai ser chamada de motherboard, tá? Por isso que o computador usa muito desse nome. E também o sistema ele é bem utilizado com a placa-mãe, porque ela integra tudo que existe dentro dela, todas as informações, todos os componentes, tudo que vai acontecer na placa-mãe. Tá? Ela que vai distribuir para todas as pessoas. Existem placas-mães antigas que usavam alguns slots chamados slots ISA. Esses slots ISA não são mais utilizados hoje em dia. As placas de hoje utilizam um tipo de slot chamado PCI. Tá? Por isso que hoje a maioria das placas elas são chamadas de placas PCI. Tá? Isso fez com que os componentes da placa-mãe ficassem muito mais rápidos, muito melhores. Assim você consegue trabalhar muito mais, consegue trabalhar de uma forma muito mais complexa e mais rápida. Isso porque as placas existem duas versões. Uma placa chamada de placa-mãe on-board e uma placa-mãe off-board. O que são as placas-mãe on-board? As placas-mãe on-board são aquelas que todos os sistemas estão integrados dentro dela, como a placa de som, a placa de rede, a placa de vídeo, tudo já vem integrado dentro dela. Ela já vem praticamente pronta para você usar. A placa off-board, muito procurada, porém hoje em dia é bem pouco achada, porque ela começou a ser descontinuada. As placas off-boards são placas que são totalmente avulsas, onde tudo que você vai usar dentro dela é externo. Você precisa de uma placa de vídeo externa, uma placa de rede externa, uma placa de USB externa, tudo isso de modo externo, fazendo assim com que as placas-mães ficassem pouco sendo usadas naquela época. Porém, nos dias de hoje, ela acaba sendo bem requisitada por ela consumir menos energia do processador e tudo mais. A gente já vê que os slots que hoje mais são vistos são os slots de memória. As memórias, existem algumas versões, como as versões DDR e as versões DIMM que eram usadas antigamente. Os slots, eles variam de acordo com o modelo da memória que você está usando. As memórias podem ser de um corte, 2 cortes, ou então, até mesmo a distância do corte entre uma memória e outra. Isso faz com que o slot seja único para aquela versão de memória. Então, por isso que a gente não pode comprar uma placa-mãe sem saber o modelo da memória que eu estou usando. Isso faz toda a diferença na hora de eu comprar uma placa, na hora de eu comprar na hora de eu fazer um upgrade, qualquer coisa do tipo. Isso faz com que elas melhorem muito. Por isso que quando eu for fazer uma compra de uma placa-mãe ou algo do tipo, eu tenho que saber bem os componentes que ela tem e o que eu vou usar dentro dela. Se eu vou usar uma memória, quanto de memória que eu vou usar. Por isso que os slots e a quantidade de slots variam de acordo de placa para placa. Hoje a gente vê que existem slots chamados slots de expansão. O que são esses slots de expansão? São as placas PCI que eu falei anteriormente. Essas placas PCI são placas externas, ou seja, daquela placa-mãe off-board, que também existem algumas placas que podem ser integradas na placa on-board, como placa de vídeo, placa de rede. Para quem gosta bastante de jogos, sabe que hoje em dia existe uma variedade bem grande de placas PCIs, como placas de vídeo, placas de rede, placa de som, placa de internet, placa USB e tudo mais. E aí a gente começa a ver que o que eu falei que as placas ISA elas foram descontinuadas por alguns motivos bem simples.
Em algumas aulas passadas, a gente viu que a placa ISA, ela trabalhava com uma versão de 16 bits. 16 bits era uma versão que já não supria mais as necessidades dos sistemas atuais. Por isso que as placas mudaram muito com o passar dos anos, as placas-mãe. A placa ISA, hoje ela já não é mais usada. Hoje as placas usadas são as placas que contêm o PCI Express. E a gente vê que os barramentos ISA eram barramentos maiores e ela também trabalhava com 16 ou somente 8 bits. Essa era a diferença entre elas. Já as placas PCI, as primeiras versões começaram a vir com uma velocidade um pouco melhor do que as velocidades das placas ISAs, com 32 bits, ou seja, o dobro da velocidade. E o clock da velocidade das placas PCIs eram de 33 MHz. Isso fazia com que elas trabalhassem numa frequência muito maior e numa velocidade bem melhor. E aí isso fez com que elas ficassem muito mais leves e mais tranquilas para ser usadas. Hoje ela chega a ter uma transmissão de até 132 bits. As placas PCIs, elas têm um tamanho menor, que faz com que a placa-mãe seja um pouco mais reduzida, e isso faz com que elas trabalhem muito mais. Já quando a gente vê os slots, a gente começa a ver também que existe um slot chamado AGP. Pouca gente conhece esse tipo de slot, mas é o slot mais usado quando se fala em memória de vídeo ou uma placa de vídeo. A placa de vídeo ela é bem usada com o modelo AGP, porque ela é uma placa aceleradora gráfica. Isso faz com que ela trabalhe numa velocidade muito mais acessível. Hoje a gente, nos computadores normais, a gente já trabalha com placas PCI ou mesmo AGP numa velocidade 3.0. E aí faz com que ela trabalhe até 3, 4 vezes mais rápido. Essas placas AGP, elas variam um pouco de acordo com o tamanho ou de acordo com a velocidade dela. E aí, dependendo da quantidade de cortes e a trava dela, ela vai mudar o tamanho ou até mesmo o modelo dela. Já a PCI Express é um pouquinho diferente, tá? A AGP já é muito boa por si só. A PCI Express faz com que ela trabalhe até 16 vezes mais rápido do que as placas comuns. Por isso que hoje, quando você for comprar uma placa de vídeo, ou uma placa de rede, ou uma placa de som, vocês vão ver que a maioria das placas são feitas em PCI Express, porque elas trabalham muito mais rápido. Isso faz com que o seu processador não tenha tanto esforço. Ele vai trabalhar de uma forma mais simples, de uma forma mais leve, trabalhando assim de uma forma mais solta, mais tranquila, de um modo muito mais agradável, de um modo muito mais simples. Isso para que as pessoas consigam utilizá-la de uma velocidade muito melhor. Para quem trabalha com jogos ou trabalha na área gráfica, sabe que você trabalhar com uma placa aceleradora ou com uma placa PCI Express faz toda a diferença. Você trabalhar com uma renderização de imagem ou algo do tipo, uma placa de vídeo ou uma placa de áudio, dependendo do seu serviço, do que você vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer com que elas trabalhem muito mais rápido. Bom, como a gente viu na aula de hoje, a gente vê que as placas mudaram muito com o passar dos anos. Hoje os slots já são outros. O slot ISA já não se usa mais devido à sua velocidade, o seu modelo e até mesmo o seu padrão, que era muito grande para as máquinas da época. Hoje as máquinas são muito menores, mais compactas. Isso diminui espaço, diminui localidade. Isso também faz com que ela trabalhe muito mais rápido. As placas PCI trabalham de um modo muito mais acessível, mais rápido, mais tranquilo. E isso melhora muito quando a gente começa a ver que as coisas mudaram, que hoje a situação é muito mais rápida. Pessoal, espero que tenham gostado das aulas. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Não esqueçam de fazer as atividades. Bons estudos, até a próxima aula.